Esse é um texto que nos fala de um episódio especial que ocorreu nos dias da rainha Esther, nos dias do rei Assuero. Quando Mordecai ouve, quando Mordecai escuta o plano para dar cabo da vida do rei Assuero e faz chegar, como aqui já lemos, ao conhecimento de Esther e esta ao conhecimento do rei. E assim, o rei é livre deste momento que poderia ter lhe custado a própria vida. Recentemente, neste mês de março, especialmente a comunidade judia, celebrou a festa do Purim. A festa do Purim é a festa que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, estabelecida pelo livro de Esther, que vem da palavra pur em hebraico, que significa sorte, porque Amã havia lançado sortes para determinar o mês e o dia em que os judeus seriam todos mortos no reino de Assuero. Mas, tomando a ideia de sortes, Deus mudou a sorte de todo o seu povo e libertou todo o seu povo, e nenhum deles pereceu. Deus transformou toda aquela situação a favor do povo de Deus. E essa é uma mensagem de que, não importando quão difíceis possam estar as circunstâncias contra a nossa vida, temos um Deus que pode mudar toda a história, que pode mudar a nossa sorte. Normalmente, quando nós pensamos nos milagres, pensamos naqueles grandes milagres, pensamos no mar vermelho que se abre, pensamos no Senhor acalmando a tempestade, pensamos na multiplicação dos pães, pensamos na transformação de água em vinho, pensamos em Jesus caminhando sobre as águas. Todos estes são verdadeiros milagres. Mas muitas vezes nós não prestamos tanta atenção em milagres como o milagre que aconteceu com Mordecai ou Mardoqueu. O milagre em que vemos que Mordecai estava no lugar certo, na hora certa, e tomou a atitude certa. Se Mordecai não estivesse aonde ele estava, toda a história deste livro poderia ser diferente. Mas Mordecai estava num lugar, e aquilo não foi uma coincidência, aquilo foi uma providência. O livro de Esther é um livro em que você percebe que Deus está agindo silenciosamente a favor de cada um dos seus. No livro de Esther, o nome de Deus não é citado uma vez, mas a presença de Deus
é percebida do início ao fim. Deus está presente. Deus está presente em nossas vidas. E muitas coisas que achamos, que bela coincidência, que bom. Puxa, imagine se não tivesse acontecido o que aconteceu, como no livro de Esther. Igualmente em nossas vidas, não há incidentes aleatórios. Tudo vem de uma providência divina. Deus está cuidando de cada um de nós. É isto que a festa de Purim, que é talvez uma das festas mais alegres da comunidade judia, é uma festa em que nela há muitos cânticos, muitas danças, muitas celebrações, porque estamos louvando a Deus, porque Deus nos salvou de um extermínio certo. Amã tinha uma, desculpe-me a expressão que eu usarei, a mesma expressão que usaram os nazistas quando estes quiseram acabar com o povo judeu. Eles quiseram uma solução final. E olha, eu quero dizer a você uma coisa, há tantos paralelos entre o que aconteceu no episódio do livro de Esther e na libertação do povo de Deus, com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando aquele grupo nazista decidiu dar uma solução final, acabar com os judeus. Isto movia o coração de Amã. Amã desejava isto. Mas tudo se reverteu a favor do povo de Deus. E assim como Amã e sua esposa e os seus 10 filhos morreram, Hitler e sua amante, Eva Braun, morreram, e naquela ocasião 10 líderes nazistas no juramento de Nuremberg foram condenados à forca, como os 10 filhos de Amã. Parece uma profecia, não é verdade? Parece algo assim que alguém diria, isso é uma coincidência impressionante. Eu digo, isto vai além de uma coincidência. Isso vai muito além de uma coincidência. E creio que essas coisas surgem nas nossas vidas para que nós percebamos que há alguém, e esse alguém é o Senhor Deus, é Jesus Cristo em nossas vidas, que está trabalhando a nosso favor. O milagre aconteceu. Mordecai estava aonde deveria estar. Mordecai estava triste. Mordecai estava abatido pela situação, aquela que ele criara como sua filha. Alguns dizem que ele era tio, outros dizem que ele era primo de Esther. Tinha sido levada para viver dentro do palácio. Qual seria a sorte dela? O que seria feito dela? E então este homem ficava sentado à porta do palácio, sem poder entrar,
Mas estando à porta do palácio, ali ele chorava, ali ele se lamentava, ali ele esperava talvez alguma notícia. E ali ele ouviu. E ele poderia ter tomado uma atitude diferente. Ele poderia ter concordado com aqueles que estavam indignados com Assuero. Mas ele percebeu que se ele estava ali, era porque Deus o colocara ali. Então ele não podia agir de qualquer maneira, ele tinha que agir com sabedoria, pensando na vontade de Deus. Ele queria e ele experimentou a vontade de Deus, que era boa, que era agradável e perfeita em sua vida. E para isto, ele teve que apresentar-se, como a Bíblia diz, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que era o culto racional. Ele teve que não se conformar com o mundo. Ele teve que tomar uma decisão que talvez fosse contra todo o seu instinto. Por quê? Porque ele percebeu que ele não estava ali apenas para se lamentar. Ele não estava ali apenas para esperar alguma notícia. Ele não estava ali apenas para curtir algo que era praticamente um luto em sua vida. Ele disse: Deus me pôs aqui. Eu ouvi tudo isto com um propósito. E tudo isto cooperou para que não somente ele fosse honrado, porque depois nós conhecemos a história, o rei, revisando as crônicas, ouviu falar desse judeu, Mordecai, e disse: e o que ele ganhou? O que foi feito para ele? E as pessoas disseram: rei, nada. Ele não pediu nada. Amã, que odiava Mordecai, estava no pátio e o rei perguntou: quem está no pátio? Qual dos meus ministros está no pátio? Amã está no pátio. E trouxeram Amã ao rei. E o rei pergunta a Amã: o que se fará ao homem que fez bem ao rei? Amã pensando que era ele. Ele era o homem. Em toda a sua arrogância, falou algo extraordinário, que se tomasse um dos homens de confiança do rei, que se tomasse a carruagem do rei, que fosse proclamado o nome daquele homem com vestes reais, que ele estivesse vestido de honra e sendo honrado. E o rei disse: vai, corre, e faz tudo isso a Mordecai, o judeu. Assim Deus estava preparando todas as coisas para que até os inimigos honrassem a Mordecai. Aqueles que queriam, como é o caso de Amã, que desejava a morte de Mordecai, foi obrigado, e ele próprio é que escolheu a honra que Mordecai teria. A honra que ele queria para ele mesmo foi dada a Mordecai. E tudo isto aconteceu pelo milagre de estar no lugar certo e na hora certa. Normalmente nós não vemos isto como um milagre.
Isso, pastor, isso é uma coincidência. Mas que coincidência, não é verdade? Recentemente, nós tivemos aqui o nosso irmão Gianluca, esposo da Cláudia. Ele teve um mal súbito, né, em casa, e eles sabiamente foram até o hospital, foram lá para um pronto atendimento. No pronto atendimento havia, essas coisas não são coincidências, havia um excelente cardiologista presente. E foi quem atendeu e disse, não, ele não vai voltar, ele vai ficar aqui, ele vai ficar em observação. E foi para a UTI. E na madrugada, houve um problema com ele, que se ele estivesse em casa dormindo, nós hoje estaríamos com notícias tristes. Mas nós podemos dizer Purim. E foi no mês de Purim. Nós podemos dizer, Deus mudou a sorte de tudo. Pelo que Cláudia me contou, um enfermeiro foi até ele, perguntou quais os remédios que ele estava usando. Ele se lembrou de um colírio que ele estava usando, e ele disse, então eu vou anotar, pedir para que possa ser colocado. E quando chegou ali, ele se esqueceu do nome do colírio e voltou. E quando ele voltou, ele estava tendo um episódio que poderia ser fatal. E imediatamente ele foi assistido, imediatamente ele foi curado. Tudo estava no lugar certo e na hora certa. É assim que Deus cuida de nós. E isto também é um milagre. Isso não é uma coincidência. Isso também é um milagre. Sim, não tenha dúvida que abrir o Mar Vermelho é um milagre. Não tenha dúvida que andar sobre as águas é um milagre. Não tenha dúvida que ressuscitar um morto é um milagre. Que nós não tenhamos dúvidas que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda salva. O nosso Deus é Deus. E sempre será Deus. E só Ele é Deus. E Ele ainda faz e fará milagres. Mas Ele também faz maravilhas, nos tendo no lugar certo, na hora certa, nos conduzindo a ter a atitude certa. Por isso a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós poderíamos dizer a respeito de uma pessoa como essa, poxa, que sorte. Não é sorte, é graça. Como ela é agraciada. E quando somos agraciados, somos favorecidos. E veja bem, nós somos favorecidos até quando estamos entristecidos. Porque assim estava esse judeu chamado Mordecai. Ele estava triste. E ele estava com toda a postura de quem estava triste, abatido, angustiado. Tudo que ele fez segundo
a sua consciência, boa consciência, mas num temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria. E não se rendeu à sua tristeza, ou mesmo às injustiças, porque o que ele estava vivendo era uma injustiça, onde o rei ordenou que fossem levadas todas as belas mulheres, para que dentre uma delas ele escolhesse aquela que seria rainha. Então, Esther fora tomada de sua casa. Como você estaria? Como você se sentiria? Numa situação como essa, como você encararia Assuero? Mas ele teve a percepção de entender: Deus está agindo em tudo isso. Isso não diminui a tristeza, ou mesmo o sentimento de ter sido injustiçado. Isso não diminui em nada estas coisas. Ele ainda era alguém injustiçado, ele ainda era alguém entristecido, ele ainda não tinha como entender que todas essas coisas, a Bíblia diz, todas as coisas, cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. E isso só é verdade por causa do amor de Deus que se manifesta a nosso favor. É por isso que a Bíblia também nos diz: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E a conclusão é: nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, circunstância nenhuma, realidade nenhuma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, do amor de Deus por nós. Nem as tragédias em nossas vidas. É como a Bíblia diz: Deus é bom, e em todo o tempo Ele é bom. Ele é bom quando tudo vai bem em minha vida, e Ele continua sendo bom quando tudo vai mal em minha vida. Porque, de alguma maneira, Ele fará com que todas as coisas, boas ou ruins, cooperem para o meu bem, para o bem de todos aqueles que o amam. Há uma manifestação de amor aqui. Quando Mordecai estava naquele lugar, Mordecai não podia ter ideia, ele não fez o que ele fez para receber honras. Ele não fez o que ele fez para receber presentes. Ele não fez o que ele fez para obter qualquer vantagem. Ele fez o que ele fez porque ele entendeu que o que acontecia na sua vida era um plano de Deus. Então ele agiu conforme uma pessoa que teme a Deus, que faz o que é certo. Ele entendeu, ele disse: eu não estou escutando isto simplesmente para saber, eu não estou escutando isto para
me alegrar com esta trama que está se desenrolando, que era uma tramóia. Eu estou ouvindo isso porque Deus quis que eu ouvisse isto. E se minha prima ou sobrinha, né, Esther, está onde está, eu tenho que me comunicar com ela. E Esther se comunica com o rei. E o rei manda averiguar e vê que é fato. E assim, Deus providenciou para que um dia, em vez de morrer, ele fosse honrado. E para que alcançasse ainda maior graça diante do rei e se tornasse um dos ministros de Assuero. Através disso, Deus trouxe livramento para Mordecai, para Esther, para Assuero, mas para todo o povo judeu. E Amã não pôde fazer mal a nenhum deles. É assim que Deus age na nossa vida. Nós também temos em Cristo o nosso Purim. Em Cristo, como diz o livro de Jó, e Deus mudou a sorte de Jó. E hoje o Senhor está aqui para mudar a minha sorte, para mudar a tua sorte, para mudar o rumo da nossa vida, para nos dar um novo rumo, um novo destino. Os homens podem planejar uma coisa até terrível contra nós. Sabe? Eu diria o seguinte: Amã preparou uma forca para Mordecai, mas foi Amã que morreu na forca. E deixe-me dizer algo para você. Quando prepararem uma forca para você, não tema a forca. Dê de presente a corda. Porque quem preparar a forca é que vai morrer nela. Porque o Senhor te livrará dela. Isto é o milagre de Purim. Amém? Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor haja aqui cada vez mais na nossa vida. Que o Senhor tome a nossa defesa e, como diz a tua palavra, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos fará justiça. De modo que nós te pedimos, guarda-nos, abençoa-nos, faz justiça, Senhor. No nome de Jesus, que nós também tenhamos a nossa festa de libertação, a nossa mudança de sorte, a nossa festa de Purim em Cristo Jesus, nosso Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Amém? Nós vamos estar orando por todos aqueles que desejarem oração e que estão presentes aqui. E vamos estar colocando de Deus todas as orações que chegam a nós através do chat